Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aproveitando que estamos sobre os pés, vamos abrir as nossas Bíblias. Abra lá vamos abrir Mateus, capítulo 27, verso 51. Aleluias. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Somente a parte A do versículo. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Agradecer pela a vida do pastor Lindomar, pastora Vilcelene, com o pastor Cleomar, missionária Sônia, pela oportunidade que as mãos do Senhor possam continuar estendida, abençoando, guardando os nossos pastores de forma especial, assim todos os obreiros da casa do Senhor. Amém? Todos encontraram? Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, verso 51, a parte A do versículo que diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar os seus lugares. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. E quando o pastor Cleomar me estendeu, me fez o convite de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, Deus falou algo no meu coração que eu estava ministrando para os jovens domingo passado. Eu estava falando com eles, ministrando algo com os jovens, e nós ficamos somente na introdução, mas foi uma aula muito abençoada. Deus falou de uma forma especial com eles, comigo, e quando me foi dada essa oportunidade, Deus falou no meu coração que eu deveria estar trazendo isso para a igreja nesta manhã. E nós vamos estar aprendendo nesta manhã um pouco mais sobre o que é, aleluias, meu Deus e meu Pai, estarmos fazendo a vontade do Senhor, crescendo no relacionamento e na intimidade com Deus. Todos nós precisamos crescermos no relacionamento e na intimidade com o Senhor. O Senhor, desde quando criou o mundo, desde quando Deus criou Adão e Eva, Deus sempre quis ter um relacionamento com o seu povo. Deus tinha um relacionamento com Adão e com Eva, lá no Jardim do Éden. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para poder falar com Adão e Eva. Todos os dias. Quer dizer que o Senhor tinha esse relacionamento com eles. No versículo, em Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore é boa para comer, para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si. Aleluias. O Senhor disse a Adão e a Eva que tudo daquilo ali eles podiam comer daquele jardim, de todos os frutos. Mas o fruto do conhecimento eles não poderiam comer. E Eva, enganada pela serpente, todos nós conhecemos a história, aleluias, ela se deixou levar pela indução da serpente, e pegou do fruto, comeu do fruto, e deu ao seu esposo Adão, e ele também comeu. E a partir daquele momento, os olhos de ambos foram abertos. E a partir daquele momento também, aleluias, aquela comunhão que existia de Deus com Adão e Eva aqui naquele jardim do Éden, ela foi quebrada. Ela foi desfeita, essa comunhão, a partir do momento que Adão e Eva pecou contra o Senhor. Aleluias. E nós vamos entender, durante essa palavra, que o Senhor, durante todo o seu tempo, todo o tempo dele, ele sempre quis estabelecer essa comunhão novamente com o povo dele. Quando Deus chamou Moisés para tirar o seu povo lá do Egito, da escravidão do Egito, Deus levantou Moisés, o seu servo,
e com poder, com maravilha, tirou o seu povo daquela escravidão, e Deus queria restabelecer a comunhão dele para com o seu povo. Ele queria ter novamente essa comunhão que ele tinha com Adão e Eva lá no jardim do Éden. Aleluias. O Senhor sempre quis e sempre quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Aleluias. E com o decorrer do tempo nós vamos ver que foi se levantado, aleluias, quando Moisés foi chamado, que aquele povo saiu, Deus quis voltar a ter um relacionamento, e para que houvesse esse relacionamento do povo, de Deus para com o seu povo, Deus estabeleceu, aleluias, um tabernáculo. Deus criou o tabernáculo. Eu me lembro que quando nós fomos para Israel, o irmão Clomar, mas o senhor estão aqui, vão lembrar disso, nós fomos no deserto, e lá no deserto onde nós fomos, tinha um tabernáculo lá, para nós, o pessoal nos levou para conhecermos como que era o tabernáculo. E ali, naquele tabernáculo, nós entramos, eu fiquei muito admirado como que era, porque quando uma coisa é nós lermos a palavra do Senhor, outra coisa é nós vivenciarmos, nós vermos de perto. E ali nós entramos, e dentro desse tabernáculo, onde o Senhor queria restabelecer a comunhão com o seu povo, existia o santo lugar e o santo dos santos. Aleluias. E Deus levantou, aleluia, sacerdotes, aleluias, para que esse sacerdote, que poderia chegar até no lugar santo, ele pudesse levar nós a Deus e trazer Deus até aquele povo. E nós contemplamos isso pessoalmente, que quando nós chegamos naquele lugar, naquele tabernáculo, e nós vimos lá o lugar santo, aonde ali tinha a mesa de propiação, o candelabro, o altar de incenso e outras coisas. Aleluias, nós contemplamos aquele santo lugar. E também nós contemplamos depois daquele véu o santo dos santos. A palavra do Senhor nos diz que naquele santo do santo, naquele lugar, somente o sumo sacerdote poderia entrar para apresentar uma vez ao ano a expiação do seu pecado e de todo o pecado daquela nação. Com isso, o Senhor estava estabelecendo novamente a comunhão de Deus para com o povo, de uma forma indireta. Porque não era todo o povo que poderia entrar naquele lugar, não. Era somente no santo lugar o sacerdote, e no santo dos santos o sumo sacerdote de Deus. Aleluias. E com o passar do tempo, aleluias, o Senhor, esse santo lugar e santo dos santos já nos levava, nos direcionava para a cruz do Calvário. Porque o Senhor não queria ter uma comunhão com aquele povo somente daquela forma. Ele não queria que homens, aleluias, nos levassem aquele povo a Deus e trazesse Deus ao povo, não. Ele queria que todos nós tivéssemos livre acesso diante do Senhor, para apresentarmos as nossas vidas, as nossas petições diante de Deus. Mas por causa do pecado lá no início, lá no Éden, essa separação houve, então não tínhamos mais essa comunhão. E aí chegamos até onde nós lemos aqui, a palavra de Deus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aleluias, louvado seja Deus. Aqui é a máxima expressão de Deus, de amor de Deus para conosco. Ele enviou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós que somos leitores da Bíblia, já sabem e entendem sobre isso. Mas Ele enviou o seu Filho amado para morrer naquela cruz do Calvário. A palavra de Deus nos fala que quando o nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida ao Pai, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a partir daquele momento, a partir daquela hora,
eu não preciso mais de um sacerdote, eu não preciso mais de um sumo sacerdote para levar as minhas petições, as minhas súplicas, os meus clamores a Deus. Não. A partir desse momento, Deus, aleluias, quer que nós tenhamos um relacionamento e uma intimidade direta com Deus. Aleluia. A partir deste momento, Deus estava novamente dizendo que nós tínhamos a liberdade de nos colocarmos diante do Senhor e apresentarmos diante dele as nossas vidas, as nossas causas, as nossas necessidades. Aleluias ao Senhor. Aleluias. Eu estava lendo a palavra do Senhor e eu fico admirado quão grande é o amor de Deus para conosco. Nós que éramos pecadores, ainda erramos, o Senhor enviou o seu Filho amado naquela cruz do Calvário para morrer ao meu, ao seu, ao nosso favor, nos dando o direito novamente de nos colocarmos diante de Deus, as nossas vidas diante do Senhor, apresentarmos as nossas petições, as nossas súplicas e clamores. Irmãos, com tudo isso, o Senhor nessa manhã, Ele quer que nós possamos ter um relacionamento e uma comunhão direta com Ele. O Senhor está às portas. O Senhor Jesus Cristo está batendo todos os dias, como foi lido no início aqui pelo pastor Cleomar, Mateus 7, versículo 7. Batei e abre-se-vos-á. Mas para alguém abrir uma porta, nós precisamos bater. Você não vai abrir a porta da sua casa se alguém não bater. Nós não iremos abrir, a não ser que nós estejamos saindo. Mas, do contrário, eu não vou abrir a porta, não, eu vou ali, vou abrir a minha porta e vou fechar da minha casa, não. Para que a porta seja aberta, nós precisamos bater. Nós precisamos bater todos os dias. Nós precisamos buscar da parte do Senhor esse relacionamento, essa intimidade. Deus quer quer que vocês, quer que cada um de nós tenhamos esse relacionamento e essa comunhão com Deus. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui no que eu anotei diz o seguinte: Deus, desde o princípio da criação, Deus buscou ter intimidade com o seu povo. Era assim no jardim do Éden, foi assim através dos profetas, dos juízes, com Cristo e também com o Espírito Santo. Desde o início, meus irmãos, Deus quer que nós tenhamos essa intimidade, esse relacionamento com Ele. Intimidade é um relacionamento próximo, sem máscara, e que revela o coração de cada parte. Por isso, quando somos íntimos do Pai, podemos ouvir as suas direções, revelações, e revelamos nossos erros, ouvimos sua voz e sentimos a sua presença com muito mais intensidade. Aleluias. Todos nós aqui, eu creio que a grande maioria tem um amigo mais chegado, não é verdade? Aquela pessoa que você estima mais. Com relação a essa pessoa, você não tem prazer em estar junto a essa pessoa? Quando nós temos aquele amigo mais chegado, aquela pessoa mais próxima, nós temos prazer de estar junto com ele, não é verdade? Temos prazer de estar com ele. Assim é com Deus. Nós temos que ter o prazer de buscá-lo. Nós não podemos estar na casa do Senhor por obrigação. Será em vão, meus irmãos, será em vão para mim eu estar na casa de Deus por obrigação. Deus não se agrada, Deus não está nisso. Nós temos que levantar num domingo de manhã, como esse que aqui estamos, com prazer de nos levantarmos e virmos para a casa de Deus. Nós temos que ter alegria de estarmos na casa do Pai. Não adianta, de espécie nenhuma, diante de Deus, eu falo isso para vocês, meus irmãos, não adianta nós estarmos na casa do Senhor forçadamente, por obrigação. Não, eu vou, porque se eu não for, o irmão vai chamar, o pastor vai me chamar a atenção, o irmão vai chamar a minha atenção, por isso eu vou. Melhor você ficar em casa. Deus não se agrada disso.
Nós precisamos sim estarmos na casa do Senhor, nos cultos, nas orações, nas vigílias. Mas em primeiro lugar, nós precisamos fazer isso com alegria, de coração. Aí Deus vai receber o nosso louvor, Deus vai receber a nossa oração, Deus vai receber a nossa gratidão, Deus vai receber tudo aquilo que nós colocarmos diante de Deus. Mas enquanto nós estivermos indo para a casa de Deus por obrigação, Deus não recebe. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu vejo aqui que Deus sempre quis e sempre vai querer que nós estejamos na sua presença. Eu lendo a palavra de Deus, Deus me levou lá em 1 Samuel, aonde fala que o povo de Deus, aleluia, começou a clamar e pedir um rei para si. Deus não tinha um rei para Israel. Deus era o rei de Israel. Deus era o rei todo-poderoso do povo dele, de Israel. Mas o povo começou a clamar: dai-nos um rei. Queremos um rei. Como outras nações têm um rei, nós também queremos um rei que governe sobre nós. Mas Deus não tinha esse rei para essa nação, para o povo dele. Mas o povo insistiu, persistiu, falou com Samuel, levantou os anciãos até aí. Samuel: não, nos dê um rei, queremos um rei. E Deus permitiu. Deus deu um rei, aleluias, a Israel. Todos nós que lemos a Bíblia, sabemos. Deus deu Saul como rei. Mas Deus, antes de dar esse rei, Ele falou: se vocês querem um rei, vocês terão um rei. Só que vocês vão ter que fazer tudo que aquele rei exige e vai estar exigindo de vocês, pagar tributos e tantas outras coisas. E mesmo assim o povo nos deu um rei. E Deus deu um rei. Não que esse rei não foi levantado por Deus. Deus deu o rei à nação, mas quem pediu esse rei foi o povo. E nós conhecemos toda a história, aleluias, desse povo, através de Saul. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Deus é o nosso rei. Nós não precisamos buscar outro rei para as nossas vidas. Nós não precisamos buscar outro Deus para as nossas vidas. Nós não precisamos nos prostrar diante dos deuses deste mundo aí fora, não. Nós temos um rei verdadeiro. Nós temos um Deus verdadeiro, um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus todo-poderoso para me guardar, para me fortalecer, para me ajudar nas minhas petições. Mas nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro e uma intimidade verdadeira com o Senhor. De alguns dias para cá, Deus tem me despertado. Eu nunca fui muito de leitura de livros, esse tipo de coisa, mas Deus tem me despertado a ler alguns livros, e eu tenho visto algumas coisas muito tremendas da parte de Deus, sobre pessoas do passado, homens e mulheres do passado, que oravam, que clamavam, que estendiam as mãos, e o Senhor operava prodígios e maravilhas. Deus curava, libertava, transformava, salvava inúmeras almas. Mas essas pessoas, quando nós começamos a ler, eram pessoas que viviam jejuando, orando a fio de dias. Oravam semanas, meses, jejuava dias ao Senhor. E o Senhor usava essas pessoas. E Deus só usou essas pessoas e não quer usar mais hoje outras pessoas. Não. Deus quer usar cada um de nós. Deus é o mesmo. Deus não mudou e não vai mudar. Quem mudou foi o povo. Fomos nós que mudamos. A forma de nós buscarmos. A forma de nós nos entregarmos a Ele. Meu irmão, tenha uma intimidade com Deus. Meu irmão, quando você começar a ter uma intimidade com o Senhor, você vai ver o quanto é maravilhoso estar na presença de Deus. Eu me lembro que no início da minha fé,
para mim orar 10 minutos, meu Deus, era a maior dificuldade do mundo. Hoje eu venho para a oração aqui à noite, são 2 horas, eu não consigo apresentar a Deus todas as coisas que eu preciso apresentar a Ele em 2 horas. Me falta tempo, 2 horas, para apresentar ao Senhor tudo que eu preciso colocar diante dEle. Mas para nós termos essa intimidade, esse relacionamento com Deus, nós precisamos começar. Nós precisamos iniciar. Nós precisamos perseverar. Irmão, oração é perseverança. Oração, aleluias, é nos prostrarmos, nos rendermos, nos humilharmos diante de Deus e falar: Senhor, aqui está a minha vida. Nós precisamos buscar essa intimidade da parte do Senhor. A igreja precisa voltar a ser aquela igreja fervorosa. A igreja precisa experimentar novamente aqueles milagres do passado. Aqueles milagres onde pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, paralíticos eram curados, cegos voltavam a enxergar, mortos eram ressuscitados. A igreja precisa se levantar fervorosamente novamente. Eu preciso me levantar fervorosamente. Você, cada um de nós individualmente, precisamos nos levantarmos fervorosamente diante de Deus. Aleluia! Deus não quer uma igreja morna. Deus quer uma igreja ativa, cheia do Espírito Santo, cheia da sua presença. Mas isso não virá de qualquer forma, irmãos. Há um preço para que isso aconteça na igreja do Senhor. Há um preço para que o fervor, a unção, a graça de Deus esteja na minha vida. Há um preço na sua vida para que isso aconteça na sua vida, meu irmão. Quando você quer comprar algo, que muitas vezes é alguma coisa que tem um valor um pouco maior, você faz sacrifício, não faz? Para conquistar aquilo que você deseja, não é verdade? Nós fazemos sacrifício, deixamos de fazer algo que gostamos para podermos economizar, para podermos adquirir aquilo que desejamos. Assim é com Deus, assim é com o Senhor. Quando nós queremos da parte de Deus, essa unção, esse fervor, nós vamos ter que deixar alguma coisa da nossa vida. Eu estava conversando esses dias com o pastor Josué e estava falando, meu Deus, às vezes tinha dia que chegava em casa, meu hábito, eu chego em casa do trabalho, a primeira coisa, vou tomar um banho, sentava no sofá e pegava o controle da televisão e ficava 2 horas ali passando o controle da televisão. Gostava de fazer isso, ver aquilo. Sempre gostei de futebol, sempre, desde menino gostei de futebol. Isso estava me roubando o tempo diante de Deus. Fiz um propósito com o Senhor, hoje nem futebol assisto mais. Aleluias. Nós precisamos sacrificar para o Senhor. Nós precisamos sacrificar algumas coisas da nossa vida, para podermos buscarmos do Senhor essa intimidade, esse relacionamento de Deus. Sacrificar o nosso tempo. Por que eu estar num sofá 2 horas assistindo televisão, sendo que eu poderia estar lendo a Bíblia, estudando, orando, buscando de Deus? E aí depois queremos ter poder da parte de Deus. Queremos orar e ver Deus revelar. Queremos orar e ver Deus curar, transformar. Não vai acontecer, meu irmão. Deus, Ele não vai contra os preceitos da sua palavra, não vai. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. Eu estava dizendo para os jovens, quantos homens e mulheres vêm para a casa de Deus e com pouco tempo Deus levanta ele como um obreiro, um presbítero, um evangelista, um pastor. E tem pessoas que estão, meu Deus, há anos e anos na casa de Deus e continuam sentados como membros na casa de Deus. Ah, mas é porque Deus ama mais essa pessoa do que aquela. Não.
Deus ama-nos todos nós de igual forma, nenhum a mais e nem a menos. Mas é porque Deus encontrou nessas pessoas interesse. Encontrou nessas pessoas desejo de buscar Ele, de ter intimidade, de ter relacionamento com Ele. Essas pessoas que são levantadas são pessoas que se levantam no jejum, na oração, na leitura da palavra, na consagração. E Deus começa a levantar essas pessoas. E tem muitas pessoas que estão sentadas no banco e ainda criticam. Ah, mas acabou de chegar. Meu irmão, Deus não é um Deus irresponsável. Deus é um Deus totalmente responsável, ainda mais pela obra dEle. Deus jamais vai levantar um homem ou mulher de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Se Deus levantou é porque Deus tem visto. E Deus quer levantar muitos aqui. Como foi dito pelo co-pastor Cleomar. Meu irmão, a obra missionária, meu Deus, ela é muito grande. Nós estamos somente no início desta obra ali na Europa. Ela não está nem andando ainda, está gatinhando. Eu creio, até nas minhas orações já oro dessa forma que eu creio, que Deus tem tantas outras obras em tantas outras nações para serem abertas. Mas Deus precisa de missionário e missionária, homens e mulheres que se entreguem verdadeiramente a Cristo. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Um testemunho que sai do meu coração do co-pastor Cleomar, quando ele diz que entregou a sua chave a Deus. Meu irmão, quando nós entregamos a chave da nossa vida ao Senhor, aí quem rege, quem conduz, quem guia, quem direciona é Deus. Eu já não tenho mais controle sobre a minha vida. Aleluias, louvado seja Deus. E no livro de Jó, nós vamos entender um pouco mais sobre esse relacionamento. Ter intimidade com uma pessoa é a conhecer profundamente, compartilhar da sua vida com ela. Muitos afirmam que possuem intimidade com Deus, mas o conhece apenas de ouvir falar. Para alcançar um nível maior de intimidade, é necessário desenvolver um relacionamento contínuo e diário com o Senhor. Aleluia, nós vamos ver isso lá em Jó, capítulo 42, verso 5, que diz o seguinte: eu te conhecia de ouvir falar, aleluia, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Jó, até passar por tudo aquilo que ele passou, aleluia, ele conhecia a Deus de ouvir falar, somente de ouvir falar. E eu fico maravilhado com o temor e tremor de Jó, mesmo por conhecer a Deus, somente de ouvir falar, no coração de Jó havia temor e tremor. A palavra de Deus nos diz que ele todos os dias de manhã levantava e fazia sacrifício aos seus filhos. Porventura, se seus filhos tivessem pecado contra Deus, ele já estava sacrificando para Deus perdoar os seus pecados. E quantos dentro da casa do Senhor estão dentro da casa de Deus? Não estou dizendo de pessoas que estão lá no mundo, lá fora não. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, só conhecem o Senhor de ouvir falar. Não tiveram um encontro com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa que verdadeiramente ela tem um encontro com Deus, ela não se desvia do caminho do Senhor. Jamais uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, jamais essa pessoa, ela vai se desviar, ela vai se afastar da presença de Deus, porque ela teve um encontro verdadeiro com Deus e ela sabe quem é Deus na vida dela. Aleluias, nós não podemos continuar na casa de Deus e conhecendo a Deus somente de ouvir falar, não podemos, não aceite isso para a sua vida. Você precisa fazer como Jó fez, ele conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos ver a Deus com os nossos olhos espirituais, meus irmãos. Aleluias. Nós não podemos ficar escondido atrás do irmão da oração, atrás de um irmão que revela, atrás de um irmão, de uma irmã que Deus usa. Nós não podemos ficar escondido atrás, apoiado atrás dessas pessoas, não. Nós precisamos, aleluias, termos, aleluias, esse encontro com Deus, esse relacionamento, essa intimidade com Deus,
para podermos nos prostrarmos diante dele e apresentar as nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço que vivem atrás de profetas, de profecias profetadas e tantas coisas mais. Irmãos, isso é perigoso. Irmãos, temos que ter um pastor na nossa igreja, é de Deus, foi instituído por Deus. O nosso pastor é uma bênção, não cesso de falar isso. A nossa pastora é uma bênção nas nossas vidas. Mas nós não podemos viver apoiado no nosso pastor, não. Nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. O pastor já teve as suas experiências com o Senhor. O nosso pastor já teve as suas experiências e tem até hoje com o Senhor. Agora é a nossa vez. Agora é a minha vez, é a sua vez, é a nossa vez de termos essas experiências com Deus, irmãos. Meu Deus, quantas pessoas, por qualquer motivo, correm aos pés do pastor. Qualquer motivo, meu irmão. Não estou dizendo que é errado, não. Nós precisamos sim dos nossos pastores. Mas tem coisas, meus irmãos, que nós não precisamos levar diante do nosso pastor, não. Nós mesmos podemos nos colocar e nos apresentar e colocar diante de Deus. E Ele vai resolver, Ele vai dar a direção, Ele vai dirigir, Ele vai conduzir. Mas como que nós vamos apresentar a Deus se nós não temos intimidade com Ele? Como que nós vamos apresentar as nossas causas diante do Senhor se nós não temos nenhuma intimidade ou quase nenhuma com Deus? É hora de nós começarmos a rever os nossos conceitos de servirmos a Deus. Meu irmão, eu louvo a Deus pela igreja que nós somos, pelo lugar que Deus nos colocou, pelas informações, tudo que nos é ortogado da parte de Deus para as nossas vidas aqui. Quando nós chegarmos diante de Deus, jamais nós vamos dizer para Deus que nós não sabíamos, porque nós somos esclarecidos todos aqui, meus irmãos. Todos nós somos esclarecidos aqui, de como é servir a Deus. Eu estava falando para os jovens, meu Deus, tem hora que traz até ira no coração de ver pessoas que servem ao homem, servos do homem. O homem não vai te levar à salvação, meu irmão. Salvação só Deus pode trazer para as nossas vidas, só através do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente o pastor não está na igreja, a igreja se esvazia. Essas pessoas estão, é claro que existe situações e situações. Não estou dizendo para essas pessoas que realmente houve uma situação e um motivo e que realmente não pode estar na casa de Deus, mas aquelas que podem estar e não estão. Será que essas pessoas estão servindo a Deus verdadeiramente? Será que essas pessoas realmente conhecem a Deus? Ou estão na casa do Senhor e estão somente ouvindo falar de Deus? É sério, meus irmãos, o servir a Deus. Eu digo demais, eu não me canso de dizer isso. Aqui nós podemos viver 70, 80, 100, 120 anos, mas uma hora isso aqui vai findar. Uma hora isso aqui vai acabar, isso aqui não é eterno, é passageiro. E a nossa eternidade? Aonde nós vamos viver a nossa eternidade? Porque todos nós seremos eternos, todos. Só que uns serão eternos, morando com o nosso Senhor Jesus Cristo, na Nova Jerusalém Celestial, e outros estarão no inferno, queimando, no lago de fogo. Irmão, minha irmã, é muito sério. Precisamos buscar da parte de Deus esse relacionamento. E eu fico maravilhado com Jó, porque ele reconheceu que até tudo aquilo sobrevir sobre a vida dele, ele só ouvia falar de Deus, conhecia de ouvir falar, mas agora ele aleluias, sabia, os olhos dele contemplava a Deus. Nós precisamos, com os nossos olhos espirituais, contemplar a Deus. Irmãos, esse mundo espiritual, ele é tão real quanto o nosso mundo que nós vivemos. Me lembro da passagem aqui, quando Eliseu, o lugar onde ele estava com Geazi, seu servo, Geazi abre a porta, quando ele olha para fora, está aquela casa toda cercada por aquele exército. E ele fechou a porta e voltou para dentro da casa, correndo e gritando Eliseu.
Eliseu saiu, que ele olhou para fora, Eliseu já estava vendo, porque os olhos espirituais de Eliseu já eram abertos. Mas o seu servo Geazi não tinha visto. E aí eu acho interessante que Eliseu ora a Deus e pede para que o Senhor abra os olhos de Geazi. E Deus abre os olhos dele, e ele vê que maior eram os anjos do Senhor acampados ao redor daquele lugar, aleluia, do que todo aquele exército. Irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos buscar de Deus, para o Senhor abrir os nossos olhos. Tem coisas que nós estamos passando e padecendo na nossa vida, que não são coisas aqui da terra, não, são coisas espirituais, e nós não estamos vendo. Nós não estamos ficando apercebidos com relação a isso. Estamos achando que é coisa desse mundo, mas não é. São coisas espirituais. E nós não estamos vendo porque os nossos olhos estão tapados. Precisamos orar a Deus para que Deus possa abrir os nossos olhos, para nós vermos, aleluias, que o Senhor, com os seus anjos, é muito maior ao nosso redor do que Satanás e os seus demônios. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui, em Tiago 4:8 diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Vós que de duplo ânimo ou de coração dividido, purificai o coração. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito e qualquer forma. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, aleluias, iam se apresentar diante de Deus, existia todo um ritual para eles poderem entrar no santo e no santo dos santos, o sumo sacerdote. Não era simplesmente chegar e adentrar, não. Eles tinham que se purificar, se lavar, trocarem as suas vestes, se limparem, para entrar diante de Deus. Irmãos, não é de qualquer jeito e de qualquer forma que nós vamos chegar diante de Deus, não. Precisamos nos purificar, precisamos nos santificar, precisamos nos guardar a mente, guardar o coração, guardar as nossas vidas para nos colocarmos diante do Senhor. Deus não vai receber a nossa oração de qualquer jeito, qualquer forma. Eu estava dizendo para os jovens ali, tem uma jovem que reconciliou com o Senhor, e ela mesma falou disso, que ela orava, e a oração dela, parece que Deus não estava ouvindo, nada acontecia, e orava. Aí um dia, ela levantou, na hora do apelo, ela levantou a mão, viu que estava de uma forma errada, reconciliou com o Senhor, e a partir daquele momento, quando ela começou a orar, a oração foi diferente. Irmãos, o pecado faz separação entre nós e Deus. Se estamos no pecado, vivendo uma vida pecaminosa que não agrada ao Senhor, a nossa oração não chega diante de Deus. Para as nossas orações chegar diante do Senhor, nós precisamos estar livre, limpo do pecado. Essa separação, ela tem que ser quebrada. Ela tem que ser tirada das nossas vidas. Aí sim, a minha oração, a sua oração, a nossa oração vai chegar diante de Deus. Não adianta. Isso aí é como se nós estivéssemos fazendo um sacrifício tolo. Meu irmão, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Deus não está atrás de sacrifício aqui mais não, meu irmão, minha irmã. Deus já fez, Jesus Cristo já fez o sacrifício naquela cruz do Calvário. O sacrifício já foi feito. Aleluia. Agora Deus quer de mim e de você obediência. Deus quer de mim e de você que obedeçamos a sua palavra. Que obedeçamos os seus ensinamentos. Deus não quer sacrifício. Quando Samuel, ordenado por Deus, mandou Saul,
aleluias, ir e falar para Saul, ir e matar todo aquele povo ali, é para ele matar. Não era para ele poupar nenhum daqueles que Deus ordenou. Mas Saul achou por bem pegar aqueles melhores novilhos, aquele melhor gado, ovelha, e levar para poder sacrificar a Deus. Deus não pediu sacrifício para Saul. Deus pediu obediência. Deus queria que somente Saul obedecesse o que Deus ordenou. Não era para deixar nenhum daqueles, desde criança até o mais avançado em idade, animais, ninguém vivo. Era para matar todos. Mas Saul, não, eu vou sacrificar. Eu vou levar o melhor gado, a melhor ovelha, vou levar o melhor que tem aqui nessa terra, para me sacrificar a Deus. E naquele dia, Saul perdeu o seu reinado por causa da desobediência. Porque Deus não estava pedindo sacrifício para Saul. Deus não estava atrás de sacrifício, Deus estava atrás de obediência. Deus queria ver se realmente Saul ia obedecê-lo. Deus, quando pede a Abraão o seu filho Isaque, meu Deus, como é tremenda essa passagem. Abraão não questiona a Deus, diferente de Saul. Ele simplesmente ouve a voz de Deus, Deus dá a direção do que ele fazia, ele ouve, pega o seu filho, o seu servo e vai para o Monte Moriá. Ele vai sacrificar o seu filho para Deus, sem questionar Deus. Mas eu creio que quando Abraão estava indo, ele sabia que Deus, mesmo que ele sacrificasse o filho da promessa, o seu filho, Deus poderia ressuscitá-lo. E Abraão foi, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foi ao ponto de preparar todo o altar, amarrar o seu filho, colocar ele deitado sobre aquela lenha, aquele altar, pegar o cutelo a ponto de levar para poder sacrificar o seu filho. E Deus do céu, vendo aquilo, a obediência, aleluia, de Abraão, bradou do céu: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Aleluias. Deus quer, irmão, a nossa obediência. E quando Deus bradou a Abraão, Abraão não sacrificou o seu filho e Deus proveu, aleluia, ali o holocausto. Proveu o cordeiro ali para ser sacrificado. Irmãos, que possamos obedecer o que o Senhor está nos falando nessa manhã. Procure ter um relacionamento, intimidade com Deus. Pare de se sacrificar. Deus não está atrás de sacrifício mais não, meu irmão. Ele só quer que nós obedeçamos o que ouvimos da parte de Deus, o que ouvimos da casa do Senhor. Comece a obedecer o que Deus tem instruído e tem falado conosco, que nós vamos ver o quanto Deus vai mudar a nossa história. Mas o primeiro passo cabe a mim, cabe a você, não a Deus. Deus está no seu trono olhando e vendo se vamos nos posicionar. Meu irmão, abandone o que precisa abandonar. Larga o que precisa ser deixado largado. Confia no Senhor. O problema da igreja de Deus é que não confia em Deus. Até diz que confia em Deus. Mas lá no íntimo, ela não confia no seu Senhor. Precisamos confiar, meu irmão, descansar. Se Deus falou, Ele é contigo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Precisamos confiar. Precisamos buscar esse relacionamento e essa intimidade da parte de Deus para com as nossas vidas. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha o que Davi diz aqui nesses Salmos 42, 1 e 2. Assim como o servo brama, tem sede de águas, assim suspira minha alma por ti, Senhor. Como eu tenho sede de beber, como eu tenho sede de comer, assim a minha alma tem que ter sede de Deus. Assim eu preciso ter sede e fome de Deus para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, é somente desse jeito, dessa forma, que nós voltaremos a ser fervorosos, como éramos no passado, como tantos homens e mulheres no passado foram, e ainda existem. Mas essas pessoas, elas têm sede de Deus. Como Davi disse aqui nesse salmo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Meu irmão, aqui nós vemos Davi, nessa palavra que nós lemos, que nós vemos Davi se prostrando diante de Deus, se humilhando e reconhecendo que ele precisava, mais do que a água, mais do que a bebida de Deus. Até onde você, até onde eu, até onde nós precisamos de Deus? É até onde Ele vem, entra e dá o escape? É até onde Ele entra, salva e liberta o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa? É até onde Ele entra e abre uma porta de emprego? É até onde Ele entra e cura uma enfermidade? É somente até aí que nós precisamos de Deus? Não, meus irmãos, nós precisamos de Deus muito mais além do que isso. Nós precisamos muito mais de Deus do que isso que eu acabei de citar. Precisamos muito mais do Senhor. Mas para isso, nós temos que ter sede de Deus. Nós temos que ter fome de Deus. Nós temos que ter desejo de estar na casa de Deus. Nós temos que ter desejo de pegar a sua palavra e ler. Irmãos, quantas pessoas que passam uma semana inteira e não pegam a palavra de Deus para ler. Essa pessoa não teve um encontro com o Senhor. Essa pessoa ainda continua só ouvindo falar de Deus. Ela não experimentou a Deus. Ela não teve um relacionamento, uma intimidade com Deus ainda. E Deus te pede nesta manhã, meu irmão. Deus quer uma intimidade com você. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Deus quer que você se consagre mais, se dedique mais, que jejue mais, que ore mais, que leia mais a palavra, para que Ele se revele mais a você. Ai, andarai a neve, a subianai. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Clama a mim. Como que eu clamo a Deus? Como que eu busco, que eu clamo a Deus, se eu não oro? Se eu não tiro o meu tempo com o Senhor? Como que eu clamo a alguém? Se eu não paro, se eu não tenho tempo para isso. Os meus afazeres, a minha correria do dia a dia é tão grande que eu não tenho tempo mais para Deus. Não, aqui o profeta Jeremias diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus quer que cada um de nós tenhamos um momento, um relacionamento, melhor dizendo, profundo com Ele. Nós precisamos nos gastar com o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, verdadeiramente entender o que é o cristianismo. Nós precisamos verdadeiramente entender o que é servir a Deus. Servir a Deus não é como você serve, ou eu sirvo o meu patrão no meu trabalho, não. Não é, meu irmão. Servir a Deus é algo muito mais profundo, muito mais precioso, muito maior.
Porque nós estamos servindo um Deus que pode nos levar para o céu ou pode nos mandar para o inferno. Irmãos, eu fico pensando assim, eu penso que a maioria das pessoas pensam que Deus é somente um Deus de amor. É um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que quando nós, na hora do socorro, não fazemos nada para Deus, mas na hora do socorro, clama a Deus. Irmãos, Deus é um Deus de amor sim, mas Deus também é um Deus de fogo consumidor. Deus é um Deus justo, irmãos. Se nós não fazemos para Deus, como que nós vamos cobrar, se podemos usar essa palavra, alguma coisa de Deus? Se nós não nos entregamos por completo a Deus, como que nós vamos experimentar da parte de Deus as suas maravilhas? Jamais. Não iremos experimentar, meus irmãos. É sério. Servir ao Senhor não é uma oba-oba, não. Um dia eu estou na casa de Deus, outro dia eu estou no mundo. Um dia eu estou cheio de Deus, outro dia eu estou vazio. Não, é uma constância. Independente de circunstância ou situação, é uma constância. Cheio de saúde, servindo a Deus. Enfermo, servindo a Deus. Com a minha despensa cheia, servindo a Deus. Vazia, servindo a Deus do mesmo jeito. Irmãos, será quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, muitas pessoas serão surpreendidas. Mas é muitas pessoas, meus irmãos. Tem muito joio no meio do trigo. Tem muito joio no meio do trigo. E não é lá no mundo lá fora, não. É na igreja, sentado nesse banco aí. Mas o Senhor disse que é para deixar. Ele vai crescer, o joio vai crescer junto com o trigo. O joio, ele é igual ao trigo. Eu acho que já disse aqui isso uma vez. É igualzinho, irmãos, o joio e o trigo. A diferença é que no trigo, há uma semente do trigo. No joio é só palha, é vazia. É igualzinho. Parece crente, tem cara de crente, se veste como crente. Parece ser crente, mas no fundo não é crente, é joio. E está crescendo, está no meio da igreja, está no meio da nossa igreja, está no meio da igreja ali, naquela de lá, está no meio de todas as igrejas, e vai continuar no meio da igreja. O Senhor Jesus diz que não é para arrancar, Ele mesmo vai tirar. Essas pessoas no grande dia do Senhor serão tiradas e lançadas no fogo, se queimarão, são palhas. E o trigo o Senhor vai recolher para Ele. Aleluia. Que possamos ser trigo e jamais joio, meu irmão. Se você está disperso ou dispersa, meu irmão, volte-se para Deus. Se humilhe debaixo da potente mão poderosa de Deus. E Ele vai perdoar, Ele vai ajudar, Ele vai dar graça, Ele vai dar força. E você vencerá, nós venceremos. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Grande é Deus. Aleluias. Aqui em Daniel 10:12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa da tua palavra. Meu Deus, que profundo isso aqui. Eu vim por causa da tua palavra. A palavra de Deus nos diz que Daniel, desde o primeiro momento que aplicou o seu coração em compreender e a humilhar-se perante Deus, suas orações foram ouvidas. Aleluias. O seu clamor foi ouvido. Meu irmão, tem que ter muita intimidade com Deus. Tem que ter muito relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus diz que quando Daniel começou a orar, o Senhor imediatamente mandou o seu anjo a trazer a resposta, a bênção para Daniel. Imediatamente.
Mas Satanás com seus demônios ficaram guerreando para que aquela palavra não se cumprisse na vida de Daniel. Precisamos, irmãos, quando abrimos a nossa boca diante de Deus, a nossa boca tem poder. Nós precisamos ter autoridade. Quando nós oramos, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós impomos as mãos, não é simplesmente estar impondo e colocando, não. Precisamos ter autoridade. Precisamos impor e saber que Deus pode curar, que Deus pode salvar, Deus pode transformar, Deus pode libertar. Mas para termos essa certeza, precisamos ter intimidade e relacionamento com Deus. Como que nós vamos orar? Que nós vamos impor as nossas mãos e Deus vai operar se nós não temos comunhão com Deus? Jamais. Jamais Deus vai fazer. Não. Deus quer fazer, Deus quer usar, mas primeiramente Deus quer que nós busquemos dEle primeiramente. Possamos buscar a Ele primeiramente, para Ele nos revestir, nos encher da sua graça, do seu poder, da sua unção. Meu Deus, eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus, que homens são esses? Que intimidade que esses homens tinham com Deus. E a convicção de Deus, eu não largo. Não, mas se você não se prostrar diante dessa imagem, você será lançado no fogo. Pode lançar. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se não quiser, ó rei, fica sabendo que eu não me prostrarei. Eu não me prostrarei. Intimidade. Relacionamento. Eles sabiam do Deus que eles criam. Que Deus poderia livrá-los daquela fornalha. Mas se Deus também não quisesse, eles sabiam que tinha um lugar muito mais especial, muito melhor para eles preparado. Intimidade. Meu irmão, quem tem intimidade com Deus, jamais negará o Senhor. Jamais ele trocará a Deus por qualquer proposta dessa terra. Jamais um servo dele que tem intimidade, tem um relacionamento com ele, jamais ele trocará qualquer coisa da parte de Deus por alguma coisa dessa terra. E quantos, meus irmãos, no meio de nós, têm trocado Deus por qualquer coisa, coisas banais neste mundo. Tem trocado o Senhor por uma noite de prazer. Tem trocado o Senhor por causa de uma droga. Tem trocado o Senhor por causa de, muitas das vezes, um emprego que Satanás coloca na vida da pessoa, e a pessoa com os olhos tapados não vê, com os olhos fechados espiritualmente não vê, e muitas das vezes é o Satanás colocando para tirar essa pessoa da sua presença, e a pessoa não vê. Tem trocado o Senhor Jesus Cristo por coisas banais. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não trocaram, e jamais eles trocariam o Senhor por qualquer coisa. Se o Senhor quiser livrar, Ele vai nos livrar, se não, pode nos mandar, meu rei, para a fornalha. E foram encaminhados mesmo para aquela fornalha, aleluias. Mas Deus era na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus é na vida de todos aqueles que verdadeiramente têm o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos deixar de lado, não, meu irmão. A luta é grande, a prova é grande, a dificuldade é grande, mas Deus é contigo, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com nós, com cada um de nós. Descansa o seu coração. Irmã Thalita, Deus manda dizer para a senhora, viu? Descansa o seu coração. Descansa. Não se preocupe. Não se preocupe com seus filhos. Não se preocupe com nada. Não é Deus que está levando, não. Não é Deus que está mandando. Deus está usando o homem. Mas quem está mandando e quem está levando é Deus. Descansa, Deus vai cuidar dos mínimos detalhes. Você vai ver, irmã Thalita, quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus vai cuidar de vocês daquele lugar. Descansa em Deus, minha irmã.
tira a aflição, tira a preocupação do seu coração, porque Deus é quem está com vocês. Aleluias. Descansa no Senhor, meu irmão. Precisamos descansar. Saber que Ele vai cuidar. Deus jamais deixou e vai deixar um servo seu padecer, meu irmão. Não vai deixar. Mas para isso, irmãos, vamos buscar. Escute a voz de Deus nessa manhã. Busque da parte de Deus intimidade, relacionamento com o Senhor. E você vai ver o quanto a sua vida vai prosperar. Não estou falando de dinheiro, mas prosperar espiritualmente. Meus irmãos, quantos de nós aqui, se eu perguntar, se tem certeza absoluta da sua salvação, não tem convicção? Meu Deus, como que um servo de Deus está na casa de Deus, está todos os cultos na casa de Deus, ele não tem convicção da sua salvação? A palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo nos testifica da nossa salvação. Meu irmão, se você não tem convicção verdadeira da sua salvação, é hora de você rever a sua situação diante de Deus. É hora de você buscar essa intimidade com Deus, para você ter a certeza, a plena convicção da sua salvação, meu irmão. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos nos colocar sobre os pés. Então nessa manhã, a palavra que fica para mim, para cada um de vocês nessa manhã, vocês que estão pela internet, busque Deus, busque o relacionamento e essa intimidade da parte de Deus, para que você possa experimentar das maravilhas do Senhor, das maravilhas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Irmão, irmã, que tem ministério da parte de Deus, se você não tiver essa intimidade, esse relacionamento com Deus, esse ministério não vai crescer. Esse ministério ele não vai florescer. Porque o poder vem de Deus, a graça vem de Deus, a unção vem de Deus, a autoridade vem de Deus. Aqui nessa terra nós somos simplesmente vasos, instrumento e canal nas mãos de Deus. Mas a unção, a graça e o poder vem de Deus, somente dEle. Não adianta, meu irmão, minha irmã, pessoas subirem no altar, pregarem bonito, com eloquência, mas se não tem o poder de Deus em suas vidas, não vai mudar, corações não serão transformados, porque só Deus, só o Espírito Santo pode mudar. A minha palavra não muda, a sua palavra não muda, mas o Espírito Santo sim, Ele pode mudar, Ele pode transformar. Aleluias, que nós possamos sair daqui nessa manhã, entendendo e compreendendo, e buscando a partir desse momento, essa intimidade e esse relacionamento da parte de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Curvem os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ministrei tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, desde o momento que me foi dado a oportunidade nesta manhã de aqui estar. Pai, em nome de Jesus, testifica, Senhor, no coração do meu irmão, da minha irmã, dos meus irmãos que estão pela internet de igual forma, Senhor. Testifica, revela-te, Senhor, a cada um deles, a buscar, Senhor, esse relacionamento e essa intimidade da parte do Senhor para as suas vidas, Senhor. Meu Deus, que não sejamos, Senhor, servos, como diz a palavra do Senhor, morno, não, Senhor, aonde o Senhor está a ponto de vomitar no Senhor da sua boca. Pai, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, e nos ajuda a buscarmos esse relacionamento, essa intimidade da parte do Senhor, para que assim o Senhor possa nos revestir com unção, com graça, com poder, com autoridade nesta manhã, ó Pai, em o nome de Jesus. Ajuda a cada um dos meus irmãos, dá graça,
dá força, dá sabedoria, dá discernimento, dá direção, Senhor, a cada um dos meus irmãos. É a minha oração ao Senhor nesta manhã, e eu creio, Senhor, que vidas nesta manhã foram tocadas pelo Senhor, pela Tua palavra, e assim, Senhor, se posicionarão da forma que o Senhor quer e requer de cada um de nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor.